Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é o missionário angolano Cipriano Cassassi, especialista em missões com formação em várias áreas. Ele é mestre em missiologia, mestrando em ciência da religião, pós-graduação em estudos avançados em missões, em antropologia intercultural e docência no ensino superior. Além disso, é licenciado em pedagogia e história e bacharel em teologia. E o tema da nossa conversa será sobre o fluxo de missionários no mundo. Missionário Cipriano, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista. Olá, irmã Michele, graça e paz. Para nós é uma grata alegria mais uma vez estarmos juntos para conversarmos sobre este tema tão importante para a vida da igreja. Sem dúvida. E você tem dedicado tantos anos, né, nesse estudo e também atuando na prática, né, esse desafio, essa missão. Então, vamos começar. Eu quero que você conte pra gente um pouquinho sobre o seu chamado, né? O que te motivou a estudar, se especializar nessa área de missiologia? E para o nosso ouvinte que acha essa palavra um pouco complicada, né? O que é missiologia? Bom, começando do fim para o começo, né? A missiologia é a área da teologia que se preocupa no estudo da atividade missionária ao longo da história da igreja. Então, basicamente, missiologia é isso, que vem de missio, missão e logos, né? Que é essa palavra do grego logia. Bom, irmã Michele, tão logo a minha conversão em 2008, floresceu no meu coração um grande desejo de servir ao Senhor. Então, desde muito cedo, de forma precoce, eu fui inserido no trabalho da igreja local, já servindo como líder de adolescentes, depois líder de jovens, e também trabalhando um pouco na coordenação de evangelismo e discipulado na igreja. Então, isso já começou fazendo fortalecer, aflorescer no meu coração esta certa inclinação para o trabalho da evangelização, do discipulado e, fundamentalmente, para o trabalho missionário. E a igreja local a qual eu faço parte é uma igreja que tem como propósito, né, a plantação de novas igrejas. E eu estava sempre envolvido nestas atividades, né, de idas e vindas para novas regiões, para a plantação de igrejas. E isso certamente favoreceu para que eu pudesse ter essa inclinação ao campo missionário. E certamente, naturalmente, isso conduziu-me também para o aperfeiçoamento e treinamento acadêmico, né, para poder servir em missões. E esse aperfeiçoamento trouxe você ao nosso país? Como foi a sua vinda para cá? Bom, eu venho para o Brasil de forma acidental, né? A princípio, eu nunca passou pela minha imaginação que um dia eu estaria aqui no Brasil, né? Foi de forma acidental que em 2016 eu ganho uma bolsa de estudo para fazer o bacharel em teologia na Faculdade Teológica Sul Brasileira, em Vargem Grande. Então eu vou para Vargem Grande fazendo o seminário e eu tive um grande professor, que é o missiólogo Chum, reverendo presbiteriano. Foi meu professor de Teologia do Novo Testamento, foi professor de História das Missões e professor de Missiologia. E eu tive fortes influências dele e é através dele que eu começo então a enveredar de forma específica para as especializações no campo da missiologia. Que maravilha! E tendo essa experiência transcultural também, parece que todo esse conhecimento se torna até palpável, né? Sim, de fato. Na verdade, eu já, assim, irmã Michele, eu cresço dentro desse intercâmbio intercultural desde Angola. Vejamos, eu sou da etnia Ovimbundo e nasci em uma cidade da etnia dos Nhaneca. Então, já nasço nesse intercâmbio intercultural.
E eu chego ao Brasil e eu vou estudar num seminário sul-coreano no Brasil. Uau! Então, eu já tenho assim no meu arcabouço esta riqueza transcultural e intercultural, né? Nossa, lindo demais. Então, agora para a gente realmente começar no tema da nossa conversa aqui sobre esse fluxo de missionários no mundo, explica para a gente, hoje, qual que é o cenário? Atualmente, qual que é o país que mais envia missionários para pregar o evangelho? Bom, irmã Michele, nós estamos experimentando mudanças consideráveis dentro da configuração do evangelicalismo a nível global. Certamente, os Estados Unidos da América continuam a figurar-se como a grande potência missionária mundial, né? Eles continuam enviando o maior número de famílias missionárias em todo o mundo. Tem ideia de quantidade? Basicamente, hoje, segundo as estatísticas, diz que os Estados Unidos estão controlando cerca de 135 mil famílias missionárias ao redor de todo o mundo. Uau! Mas quando a gente pensa do ponto de vista de recebimento, também é uma nação que recebe muitos missionários? Também é uma nação que recebe muitos missionários e, haja vista, fundamentalmente brasileiros. Hoje, por exemplo, há uma cidade nos Estados Unidos que tem a maior percentagem dos seus ministros, pastores de igrejas locais nos Estados Unidos, que são imigrantes brasileiros. Isso chama atenção porque quando a gente olha para a história, né, da nação norte-americana, dos Estados Unidos, é um país protestante desde o seu início. E como entender esse recebimento, né, significativo de missionários? Não seria uma nação que, teoricamente, não precisaria disso? Bem, na verdade, isto revela que existem algumas mudanças. Isso deve despertar a nossa atenção, né? Porque, afinal de contas, a gente já não está lidando com aquele entendimento tradicional de missões, que missão configura-se fundamentalmente sobre qualquer atividade evangelística que esteja acontecendo fora da realidade ocidental, nesse caso Europa e América do Norte. Essa visão tradicionalista já foi superada. A igreja hoje está enfrentando uma mudança que deve despertar a nossa atenção, de tal modo que hoje missões já não são atividades que partem do norte global para os países do sul global. Não. Missões hoje, há uma palavra que está sendo muito usada, é que missões é policêntrica. Ela já não é monocêntrica, não tem apenas um centro, ela tem múltiplos centros. Então, missões já não é dos países tradicionalmente, historicamente enviadores. Agora não, missões é de todo lado para todo o lado. Então, é natural que os Estados Unidos sejam também esse espaço de atividade missionária hoje. Na sua avaliação, qual que é a riqueza e a vantagem de ter essa visão mais ampla hoje em relação a missões, recebendo irmãos de diferentes culturas e países? Bom, primeiro isso nos dá uma grande lição sobre a vida cristã, a caminhada com Deus. Isto vai nos ensinar que nenhuma nação amadureceu tanto na fé que não precisa do auxílio de seus irmãos de outras nações. Isto é uma lição muito importante. E, em segundo lugar, isto revela que Deus, dentro dos seus propósitos salvíficos, redentivos, ele não tem uma ideia de nações melhores e superiores umas às outras. Parece que nós caminhamos numa relação de igualdade uns com os outros, ao ponto de que nações tão frágeis, econômica e politicamente, quando comparado aos Estados Unidos, podem hoje enviar os seus missionários para proclamar o evangelho nos Estados Unidos. Isso é transversal. É incrível, porque quando você olha para a história do Brasil, nossa nação recebeu muitos missionários americanos. O protestantismo teve um papel, né, impactante na nossa nação e teve muita influência americana, inclusive. Sim. Agora, saber que nos dias de hoje temos muitos brasileiros enviados como missionários
para a América, né? Como até hoje tem gente que cita, né? Para os Estados Unidos, é algo realmente que chama muito atenção e mostra, né? Essa grandeza, como você está citando, da igreja plural e tão rica e diversa do Senhor Jesus. Sim, veja, Michelle, olha, isso é significativo. Alguns brasileiros vão para os Estados Unidos, por exemplo, enviados fundamentalmente para o serviço missionário. Mas tem aqueles que saem do Brasil, por exemplo, para razões acadêmicas. Vão para os Estados Unidos em busca de uma qualificação melhor, acadêmica, teológica, e estando lá, servindo nas igrejas, são então amparados e captados pela igreja americana. Então isso é muito significativo, a igreja americana reconhecendo a força de crentes brasileiros para fortalecer o cristianismo dentro do seu país. Maravilhoso. Cipriano, conta pra gente sobre a situação do Brasil nesse ranking, né? No passado, no século XX, o Brasil era alvo de missões, principalmente dos países da região, né, norte, digamos assim. Hoje, qual é a realidade do nosso país? Bem, Michelle, para a gente poder situar o Brasil e a gente perceber como o Brasil amadureceu e o lugar que o Brasil ocupa hoje, que é um lugar estratégico para os propósitos de Deus, para a redenção da humanidade nesses últimos tempos, a gente precisa perceber a grande mudança do panorama demográfico do evangelicalismo global. A igreja global mudou. Vejamos, se antigamente nós tínhamos a maior concentração de cristãos no norte global, isso estamos falando da Europa e da América do Norte. Hoje não, nós temos a maior igreja do mundo localizada no sul global. E haja vista que o Brasil se destaca entre essas nações do sul global. Se anteriormente o Brasil era então este lugar onde víamos uma atividade missionária de vários pontos do mundo, da Europa fundamentalmente, vindo para o Brasil, hoje o Brasil atingiu a sua maioridade. A igreja brasileira atingiu a sua maturidade. Tanto é que a gente não pode falar hoje sobre missões em qualquer canto do mundo sem mencionarmos a nação brasileira. Vejamos, por exemplo, quando a gente quer pensar sobre África, nós vemos missionários brasileiros trabalhando desde a plantação de igrejas até nos grandes ramos da engenharia, por exemplo. Isso deve despertar a nossa atenção. Então, o Brasil, ele não pode de forma alguma ser ignorado quando a gente quer falar sobre missões hoje. E para a gente ter uma noção da importância da nossa nação nesse mapa global aí de missões, atualmente, quantos missionários são enviados, quantos missionários brasileiros são enviados para outras nações, e se a gente continua recebendo também muitos missionários? Você tem esses dados? Bom, hoje, segundo os dados estatísticos, disse que o Brasil tem, no exterior, cerca de 40 mil famílias missionárias. Cerca de 40 mil famílias missionárias em atividade nos mais diversos países. E um dos países com maior presença de missionários brasileiros, por exemplo, na África, é Moçambique. Moçambique. Você tinha citado que tem muitos brasileiros nos Estados Unidos também. Também nos Estados Unidos. Agora, nesse ranking dos países que mais enviam missionários, o Brasil está em qual posição? Hoje ainda temos os Estados Unidos como o país que mais envia missionários. Seguido aos Estados Unidos, algumas plataformas de estatísticas vão colocar já o Brasil em segundo lugar. Mas eu procuro não me precipitar tanto, amparado a estudiosos mais conceituados. Em segundo lugar, figura-se a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ainda figura-se como a segunda maior potência missionária do mundo, controlando só na América Latina cerca de 1.500 famílias. Por exemplo, uma agência missionária da Coreia do Sul, que é a Missão Paulo, controla só na América Latina cerca de 1.500 famílias. Apenas uma agência missionária. Agora, o Brasil figura-se então em terceiro lugar. Terceiro lugar.
como um dos países que mais envia missionários em todo o mundo. Vamos pensar que hoje, por exemplo, a revitalização do evangelho, por exemplo, na cidade de Madrid, Espanha, está sendo dirigida fundamentalmente por missionários brasileiros. Que coisa incrível! Então você percebe essa presença de missionários brasileiros em diferentes continentes. Diferentes continentes. Como você avalia a presença brasileira em Angola? A presença brasileira em Angola, ela é considerável e ela é histórica. A gente cita uma das primeiras missionárias, até onde a memória não me atraiçoa, na virada 1800 existem registros da atividade missionária de uma brasileira chamada Selênia Pires, né? Que ela estava trabalhando no Planalto Central entre a etnia dos Ovimbundos como professora de língua portuguesa. Foi professora de língua portuguesa no Planalto Central entre a etnia dos Ovimbundos, 1800. Uau, então tinha essa atuação na área da educação e por meio desse trabalho era feito o evangelismo. O evangelismo. Então, nós temos a presença missionária brasileira em Angola, nós podemos situar na história do desenvolvimento da nação. Por exemplo, Angola colonial tem presença missionária brasileira na área de educação, formações profissionais, né? Isto através do grande projeto civilizacional que está acontecendo de forma simultânea em Angola e Moçambique. E Brasil, como tendo sido uma colônia portuguesa, agora já uma nação independente, então servindo de força para Portugal em Angola. Na Angola independente ou pós-independência, nós também podemos ver a ação missionária brasileira na reconstrução do país. Vemos missionários brasileiros atuando de igual modo na educação e já missionários brasileiros atuando fundamentalmente no treinamento e capacitação de obreiros. Né? Temos vários missionários que foram para o Brasil, dentre eles cito o missionário Fernandes Freitas, trabalhou por muitos anos em Angola no treinamento de teólogos. E no período da Guerra Civil, ainda Angola em Guerra Civil, havia também vários missionários brasileiros indo para Angola. E qual foi o impacto, né, desse fluxo de missionários brasileiros para a Igreja de Cristo na nossa nação irmã? Muito. A Igreja angolana, podemos dizer o seguinte, é impossível contarmos a história da Igreja em Angola com justiça sem uma menção considerável dos cristãos brasileiros. Vamos pensar no Planalto Central, por exemplo, hoje nós temos um grande instituto bíblico teológico das igrejas batistas, que inclusive agora está oferecendo o curso de mestrado em missões desde o ano passado. Esse instituto bíblico nasce no período da Guerra Civil como esforço missionário da igreja brasileira em Angola. Agora, a sua comunidade de fé local, a sua nação, tinha um vínculo muito forte com o Brasil também? Muito. E até hoje os vínculos continuam. Vínculos fortes, tanto no treinamento de obreiros, capacitação de missionários, quanto na área da saúde. Né? A nossa denominação tem duas grandes frentes. Três frentes, digamos assim, que é a missão, evangelização e discipulado. Temos o treinamento teológico e a formação técnica em saúde. Então, nisto tem a presença massiva de vários missionários brasileiros ali trabalhando com a gente. Isso é histórico. Isso é muito interessante, como a gente vê essa igreja, né, de Cristo ampla e que vai atuando de diferentes formas. E é importante que você traga também de que forma a igreja angolana tem auxiliado e fortalecido a nossa fé também aqui no Brasil. Como você vê a influência de Angola aqui? Bem, eu vou dizer assim, que é uma influência ainda um pouco tímida,
ainda um pouco tímida, porque, afinal de contas, os obreiros, os missionários angolanos vêm para o Brasil fundamentalmente em busca de treinamento, de capacitação. Um ou outro acaba ficando servindo a igreja brasileira. Mas, ainda assim, ao longo desses períodos, que são consideravelmente curtos, têm sido períodos de muita riqueza. Riqueza tanto para os angolanos aqui em território brasileiro, quanto para a própria igreja brasileira. Exatamente nessa experiência da diversidade que marca a Igreja de Cristo, né? Isso tem sido muito, muito rico para a gente. Maravilha! A gente tem aprendido tanto contigo sobre esse assunto, já que você tem dedicado tantos anos de estudo para essa área da missiologia. A gente quer entender mais sobre a influência da igreja africana nesse cenário da igreja global. Então, para a gente ter uma noção, hoje qual que é o país africano que mais envia missionários? Bom, irmã Michelle, falar sobre a igreja africana, isso inspira até certo ponto um senso de, um peso de responsabilidade, emoção e diversão ao mesmo tempo, nessa junção de sentimentos. Estamos lidando com a igreja mais jovem do mundo hoje, né? Que é a igreja africana. E quando a gente vai olhar para o cristianismo africano, existem muitas coisas que despertam a nossa atenção, desde as suas particularidades históricas até a sua configuração, que até certo ponto estranha ou até mesmo exótica quando vista pelos olhos de quem está de fora da realidade cultural africana. Hoje, a fé cristã segue crescendo como sem precedente na África. Hoje nós podemos dizer que nós estamos vivendo uma África quase que em sua totalidade, ainda que não sendo cristã, podemos dizer cristianizada. De formas que hoje estamos vivendo aquele momento onde o movimento missionário dentro do continente não é somente realizado a partir da força de missionários externos. Nunca a igreja africana se manifestou tão forte, tão consistente biblicamente, tão intrépida e tão consciente da sua missão de proclamar a verdade do Evangelho, a salvação disponível em Cristo Jesus. Como evidência disso, nós podemos olhar um país que se destaca dentro do movimento missionário global, que é a Nigéria. Hoje a Nigéria é o maior país da África em termos de envio missionário. E, dentro da configuração global, ele então figura-se como a quarta maior potência missionária, enviando missionários tanto para o interior da África, para outros países, quanto para o exterior do continente africano. Nós podemos encontrar hoje missionários nigerianos trabalhando em países como Inglaterra, trabalhando em países como Suécia, Suíça, Estados Unidos da América, Brasil e nos mais diversos pontos. Isso é surpreendente porque quando a gente avalia, analisa os dados da missão Portas Abertas, a Nigéria é citado como um dos países que a perseguição aos cristãos é mais aguda, mais forte. É impressionante a gente avaliar isso, um país que é tão perseguido, onde ser cristão chega a ser tão perigoso, e a nação que mais envia. Parece que é uma força, né? É uma resposta a essa perseguição. Não importa as ameaças, eles têm no coração, parece que esse desejo de levar a esperança e o evangelho, mesmo vivendo num contexto tão perigoso e difícil. Eu não sei, irmã Michelle, mas eu tenho a tendência de pensar que a perseguição sempre foi um impulsionamento para a seriedade e a convicção em nossa tarefa missionária. Não é por acaso que certo homem, ao longo da história da igreja, chegou a declarar que o sangue dos mártires é a semente para a pregação ou para o evangelho. Onde há
sofrimento, onde há perseguição, parece que é ali onde o Senhor Deus se manifesta, trazendo mais intrepidez no coração da sua igreja para que ela possa anunciar com ousadia. Parece que é o mesmo que aconteceu com a igreja primitiva, é o mesmo que aconteceu com a Coreia do Sul. A história missionária da Coreia do Sul é uma história que nasce na dor. E a história da Coreia do Norte, por exemplo, agora, a Coreia do Norte é um país fechadíssimo. A igreja avança no meio da dor de forma extraordinária. E a Nigéria não foge da regra. Nós que vivemos num contexto de liberdade, aqui no Brasil a gente pode fazer culto ao ar livre, inclusive, pregar o evangelho, o evangelismo de rua, a gente pode usar da nossa criatividade das mais diferentes formas, tem acesso à palavra de Deus em várias versões. Isso é uma realidade bem diferente na Nigéria, inclusive. Sim. Explica só para o nosso ouvinte ter uma noção, hoje, qual é a influência do islamismo nesse país e o impacto dele também para a igreja africana, nigeriana? Bom, hoje, para a gente ter uma ideia, o islamismo é muito forte na Nigéria também. Haja vista que a nação hoje encontra-se dividida em dois polos. A Nigéria do Norte, que é fundamentalmente islâmica, e a Nigéria do Sul, que é então fundamentalmente cristã. O Islã também busca avançar, busca ocupar o seu espaço. À medida que o Islã avança, existem contradições dentro dos grupos islamitas. Como uma consequência dessas divergências dentro do grupo, vai surgir alguns grupos que vão se separar do grupo maior, que vai se formar algumas seitas islâmicas com um pendor mais radical. Então, essas seitas mais radicais é que elas acabam tomando posicionamentos extremistas e que acabam até muitas vezes imprimindo a perseguição sobre a Igreja de Cristo, e muitos crentes, infelizmente, acabam perdendo suas vidas nesse ambiente de conflito entre essas duas grandes religiões. Os desafios, então, na Nigéria para os nossos irmãos cristãos é bem grande, né? É grande. Agora, outro dado que chama atenção, eu não sei se é uma igreja nigeriana, mas dizem que na Inglaterra tem uma igreja, uma comunidade, a maior comunidade de cristãos em um bairro da Inglaterra. Os membros, na sua maioria, são africanos, se eu não me engano, são da Nigéria. Você tem algum dado mostrando a presença nigeriana na Europa e como eles têm impactado, levado o evangelho para a Europa, que já foi um continente berço do protestantismo, mas que hoje a gente vê o crescimento muito grande do ateísmo? Então, dentro da Nigéria, nós vamos encontrar 3 grandes denominações evangélicas, né? E essas grandes denominações enviam missionários para todo canto. E são igrejas grandes, não só na Nigéria, como também fora da Nigéria. Vamos encontrar as igrejas AICs, que praticamente elas têm cerca de 15 mil igrejas locais espalhadas. Vamos encontrar a Igreja do Cristo Redimido e vamos encontrar a Igreja Shalom. Shalom é uma igreja também muito forte dentro da Nigéria e que tem ramificações em vários outros pontos do mundo. Entendi. Agora, pensando nessa influência dessa igreja para o mundo, qual que é a avaliação que você faz? De que forma a igreja africana ela tem feito a sua parte no cumprimento da grande comissão? Como você vê, né, a atuação africana nesse contexto? Bem, a igreja africana, ela despertou. Há um missiólogo que diz que o gigante adormecido está agora despertado, né? Referindo-se à África. Por isso nós podemos olhar que hoje é impossível pensarmos a igreja global sem uma menção da África. Mais uma vez, eu quero citar, por exemplo, o movimento migratório.
movimento migratório como uma força para o fortalecimento da igreja na Europa. Acabamos de citar, por exemplo, a Inglaterra, que jaz agora engolida pelas filosofias iluministas, pelo secularismo e toda a Europa em si. E a força migratória tem sido usada por Deus para revitalizar a Igreja de Cristo nesses pontos que o Evangelho tende a morrer. Vamos olhar, por exemplo, Portugal hoje. A Igreja Portuguesa, ela é uma igreja que é dirigida, uma igreja que é fortalecida através do movimento migratório. Estamos falando de migrantes que vêm do Brasil, migrantes que vêm da África lusófona e migrantes que vêm até mesmo da África anglófona, como é o caso de migrantes que saem da Nigéria, do Botsuana, migrantes que saem da Zâmbia e outros pontos, né? Que coisa linda! Isso tem fortalecido e auxiliado a igreja nesses países da Europa. Sim. Cipriano, conta pra gente aqui qual é o país da Ásia que atualmente envia mais missionários? Como a gente está falando sobre a mudança demográfica, falamos sobre a América Latina, fundamentalmente o Brasil, falamos sobre a África, também o continente da região sul do globo, e falamos fundamentalmente da Nigéria, como o país que mais envia missionário na África, e na Ásia, também como a parte do sul global, é um continente que tem experienciado um avanço extraordinário da igreja e do movimento missionário. Tanto recebendo muitos missionários e também enviando muitos missionários. E o país que mais envia missionários dentro do continente asiático segue, é um país cuja extensão geográfica é ínfima quando relativamente comparado à Índia, por exemplo. Esse país é a Coreia do Sul. Coreia do Sul. Esse país, sem dúvida, tem chamado a atenção. Muita atenção. Tivemos recentemente o 4º Congresso Lausanne, que inclusive foi na Coreia do Sul. E como você vê a importância da igreja coreana nesse cenário da igreja global? De que forma o cristianismo, né, já está presente? É uma igreja antiga, porque no Brasil a gente tem pouca informação sobre o cristianismo asiático. Por exemplo, a igreja asiática. A gente sabe que tanto a igreja africana quanto a igreja asiática é uma das mais antigas. O evangelho chegou primeiro nesses lugares e a América, por exemplo, o continente americano foi bem depois. Agora, como que você vê a influência dessa igreja asiática e principalmente da igreja coreana nesse cenário? A igreja asiática, ela entra na história depois de ter experienciado um grande reavivamento espiritual, um grande despertamento espiritual, isto no final da primeira metade do século XX. A partir da década de 50 até a década de 70, 80, a Coreia estava num efervescente reavivamento, despertamento espiritual. E tal despertamento afetou todas as áreas da sociedade. Vamos dizer assim, que toda a cultura da Coreia do Sul fora chacoalhada, fora influenciada por esse reavivamento. Né? Para a gente ter uma ideia de que, de facto, foi um reavivamento genuíno, um reavivamento bíblico, foi um mover do Espírito Santo. De tal maneira que não ficou preso às 4 paredes da igreja, mas extrapolou, influenciando a economia, influenciando a política, influenciando todas as demais áreas da sociedade. Por essa razão, a Coreia tornou-se um gigante. Tem a maior percentagem da sua população hoje declara-se cristã. E a gente tem hoje esta Coreia enviando missionários para todo canto do mundo. Como africano, por exemplo, eu não posso deixar de falar, por exemplo, da presença de missionários coreanos nos países africanos. Por exemplo, a Guiné-Bissau
teve uma presença considerável de missionários de origem coreana, que vinham da Coreia do Sul. Moçambique tem uma presença considerável de missionários que vêm da Coreia do Sul. E agora, um país que é o país mais novo da África, que, digamos, está sendo reconstruído por missionários da Coreia do Sul. Digo reconstruído porque em todas as áreas tem missionários trabalhando, desde a plantação de igreja até no ramo da construção. E que país é esse? Estamos falando daquele país que está uma ilhazinha entre a Austrália e a Ásia, né? A gente está falando desse país chamado Timor-Leste. Timor-Leste. Tivemos uma entrevista com um missionário brasileiro que vive lá há mais de 20 anos. Uau! E ele realmente comentou sobre o impacto do cristianismo nessa nação. Que coisa linda. Então, nós temos ali missionários coreanos trabalhando em Timor-Leste. Agora, as estatísticas apontam que fora da Coreia do Sul, hoje, existem cerca de 35 mil famílias coreanas em atividade missionária. E algo, né, que a gente tem que relembrar, que você citou, que foi um coreano que teve uma influência significativa na sua atuação para se especializar nessa área, né, de missiologia no Brasil. No Brasil. Sim, com certeza. Isso tem que ficar marcado, né? Eu tive a presença, graças a Deus, a influência, vou assim dizer, de missionários coreanos como o pastor Juan. O pastor Juan, ele trabalhou por muitos anos na Guiné-Bissau. Agora ele já está aposentado e está aposentado aqui no Brasil. O pastor Chun Chung, que ele vem hoje, ele dirige a Faculdade Teológica Sul-Brasileira. Pastor Lee, hoje ele coordena a missão Paulo na América Latina. Ele está coordenando cerca de 1.500 famílias que ele coordena em atuação missionária, famílias sul-coreanas aqui nos mais diversos países da América Latina. O pastor Paulo Won também, que ele é 4ª geração de coreanos aqui no Brasil. Hoje ele está pastoreando na igreja presbiteriana em Campinas, e o pastor Chun, né, que é então um pastor grande amigo, que me deu este privilégio, essa oportunidade de aperfeiçoar-me no estudo do movimento missionário. No Brasil, como você avalia essa influência coreana? É interessante. Por quê? Porque só Deus pode fazer isso. Olha o contraste, irmã Michele. Que o Brasil é um país de uma cultura aberta, colorida, sorridente e expressiva. E a Coreia os coreanos são formados numa cultura onde não há uma ênfase na expressividade e assim sucessivamente. Então, pensar na convivência de brasileiros e coreanos seria humanamente impossível. Só o reino de Deus que pode promover este encontro que vai além do contato, mas é um encontro relacional de pessoas diferentes. E tanto é que a gente olha, por exemplo, se for em Mogi das Cruzes, onde nós encontramos as famílias coreanas, as igrejas coreanas em Mogi das Cruzes são igrejas que têm tanto coreanos quanto brasileiros dentro da sua membresia, dentro da liderança e assim sucessivamente. Então é algo impressionante que expressa a natureza da Igreja de Cristo. E para a gente encerrar esse episódio, gostaria que você falasse sobre o Encontro Lausanne, que aconteceu na Coreia do Sul recentemente, reunindo missionários do mundo todo, de mais de 200 países. Como você vê a importância desse encontro de evangelismo global e a Coreia sediando esse grande encontro de nações para discutir essa questão da grande comissão? Bem, irmã Michele, primeiro, Lausanne é um sinal de esperança, um grande sinal de esperança.
esperança de que em um mundo polarizado é possível vivermos em unidade. Esta é a maior mensagem que Lausanne passa, por exemplo, pelo menos ao meu coração. O sinal de que as barreiras que nos dividem podem ser superadas pelas verdades fundamentais basilares do Evangelho. Em segundo lugar, ver este congresso sendo realizado no continente asiático também é um grande sinal. É um sinal de que sim, de facto, a missão da igreja ela é policêntrica. Ela já não parte de um ponto para todos os demais. Ela hoje parte de todos os lados, de todos os cantos, para todos os cantos. Isto é fundamental. Missionário Cipriano, eu quero agradecer demais a sua participação no programa Entrevista com essa série tão importante. E antes da gente encerrar, deixa um recado aqui para o nosso ouvinte que sente que tem esse chamado missionário de atuar em outra nação, ter essa experiência transcultural. Qual é a orientação que você deixa para ele? A orientação que eu deixo, em primeiro lugar, é: se você sente o chamado para servir a Deus através de um ministério transcultural, aprofunde-se no conhecimento da verdade, no conhecimento das Escrituras. As nações estão aguardando por servos de Deus que possam conduzi-las na luz da verdade do Evangelho. Esta foi a promessa que Deus nos deu, que vai chegar o tempo em que a terra estará cheia do conhecimento da glória de Deus. Essa é a minha primeira recomendação. A segunda, ore. Ore muito ao Senhor. Busque a face do Senhor. Busque compreensão. Em terceiro lugar, aprofunde o seu relacionamento com a sua igreja local. Converse com os seus pastores, com a sua liderança e converse para que a sua igreja possa enviá-lo, seja através da igreja local ou através de uma agência missionária que já atua dentro do continente africano ou em qualquer outro ponto que você queira servir ao Senhor. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Amém, irmã Michele. Muito obrigada. A gratidão é toda minha e Deus seja louvado por este momento precioso que a gente teve aqui juntos. Obrigado. Bom, a gente teve a alegria de conversar com o missionário Cipriano Cassassi, ele que é especialista em missões. O programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Luiz Felipe Pereira. Ouça essa série na íntegra, vai lá no nosso site rtmbrasil.org.br e a gente se encontra no próximo entrevista. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.